Neste vídeo eu quero criar aqui um exemplo convosco em que nós vamos fazer aquilo que eu considero ser o ciclo completo da submissão de um formulário. Vamos ter a apresentação de um formulário, muito simples. Depois da submissão desse formulário, nós vamos ter uma validação dos campos com os requisitos que nós quisermos. Neste caso, vamos usar requisitos simples. No caso do formulário estar bem preenchido, nós vamos dizer OK, formulário bem preenchido. Mas no caso da validação falhar, nós vamos voltar a ter a apresentação do formulário, mas com os campos que estavam preenchidos com o mesmo preenchimento. Isto é, não vamos deixar que o usuário faça o preenchimento de um formulário e quando vai submeter e existe um erro, o formulário volta a ser apresentado, mas vazio. Não, nós queremos que volte a ser apresentado com os campos que já estavam preenchidos. Bom, então vamos aqui muito rapidamente desenvolver isso. O primeiro passo é aqui no index fazer um return view de uma view que contém o formulário. Ok? Ora, este fecheiro formulário já existe aqui criado para acelerar o processo, mas não tem aqui código. Eu vou simplesmente fazer aqui um paste do código e vou explicá-lo de uma forma muito simples. Nós temos aqui o carregamento do helper form para podermos usar esta função form_open. Ela vai apontar para main submeter, que é este método que aqui está, que vai ser executado quando o formulário for submetido. E depois tem aqui dois inputs do tipo text, um para o nome, outro para o apelido e depois o botão para guardar. Se nós formos aqui e refrescarmos, vamos verificar que temos aqui então estes dois inputs que são de texto para vocês verificarem o que é que vai acontecer de seguida. Bom, feito isto, vamos agora regressar ao nosso método de submissão. E no método de submissão nós temos que primeiro, sempre, nunca esquecer isto, verificar se houve submissão de formulário. Como é que nós fazemos isto? Muito simples. If this request get method. E se este get method for diferente de post, o que nós vamos fazer é redirecionar novamente para o index. Isto é, alguém tentou entrar nesta função que aqui está, ou neste método que aqui está, de forma direta, sem ter passado pela submissão do formulário. Então nós vamos fazer aqui um return redirect. Este redirect vai ser to. No to nós vamos colocar site URL e aqui dentro vamos colocar main/index. Ok? Então temos controlado esta situação, isto é, se eu tentar entrar aqui no main/submeter, o que vai acontecer é que o formulário vai-me ser apresentado. E neste caso nós não temos que nos preocupar com o que é que estava preenchido, porque quem tentar fazer este tipo de artimanha, vamos lhe chamar assim, vai obviamente estar a tentar fazer algo que não é correto dentro da navegação do nosso site. O que é correto é carregar aqui no guardar e ir para a submissão de forma correta. Bom, feito isto, vamos então passar à fase da validação. Na fase da validação nós vamos definir quais são as regras que vão permitir fazer a validação do nosso sistema. Então eu vou dizer que val de validação, vocês podem dar o nome que quiser, é igual a this validate. E no validate nós definimos as regras. Aqui já vimos isto num vídeo anterior. O que eu vou colocar aqui são duas regras muito simples. O nome e o apelido vão ser required. Então eu vou colocar aqui nome, vai ter como regra required. Depois nós vamos ver no próximo vídeo como é que nós podemos acrescentar mais regras ao mesmo campo. Aqui vamos ter o apelido. Vamos também colocar required. Ok? Está então feita a execução da validação que guarda um resultado no val. Isto é, assim que esta instrução é executada e procura validar os campos que vêm do nome e do apelido, o que vai acontecer é que este val vai ficar com um de dois resultados. Ou o false ou o true. Então significa que, se for falso, houve um erro na validação do formulário. Então nós vamos perguntar o seguinte. Se o val for falso, então o que é que vai acontecer? Vai acontecer qualquer coisa. Portanto, houve um erro na validação. O formulário não está correto. Caso contrário, formulário, ok. Então nós vamos simplesmente colocar aqui um eco formulário ok. Certo? Portanto, se tudo correr bem, é esta a última mensagem que nós vamos ver no nosso exercício. Mas vamos agora concentrar a nossa atenção aqui. É que se a validação correr mal, o que é que nós queremos que aconteça? Que seja mostrado novamente o formulário, que seja
implicitamente colocado lá o conjunto de erros que nós vamos depois ver como é que se apresentam, ok? E vamos querer então a apresentação do formulário, o formulário pré-preenchido com os dados que estavam preenchidos e mensagens de erro. Tudo isto acoplado na mesma informação. Então é aqui que começa alguma ciência que não está exatamente explícita na documentação do CodeIgniter 4. Em primeiro lugar, nós vamos fazer um return. E este return vai ser um redirect. E este redirect pode ser back. O back vai significar o quê? Voltar para trás. Ora, como nós estamos a submeter um formulário e vamos voltar para trás, obviamente iremos voltar para trás para o mesmo formulário. Ok? Poderíamos também colocar um to, neste caso para o index, mas não é necessário. O back é suficiente. Portanto, redirect back, isto é, volta para trás. Mas agora nós podemos acrescentar o seguinte, with input. Ora, o que é que vai acontecer com esta indicação? O formulário vai ser novamente apresentado, mas a expressão with input vai fazer com que fique disponível no nosso formulário a possibilidade de nós injetarmos lá os campos. Bom, como é que isto vai acontecer? Não acontece de forma automática. Reparem, eu vou aqui refrescar, eu vou aqui clicar em guardar e há um erro neste momento. Porque reparem que se eu preencher tudo, o resultado vai ser formulário ok. Neste caso, se eu deixar um campo por preencher, eu vou ter um erro. Mas reparem que neste momento o formulário aparece novamente vazio. Portanto, se eu escrever aqui qualquer coisa e acontece um erro, o formulário está vazio. Como é que nós injetamos os dados lá dentro? Bom, de uma forma muito simples. A partir do momento em que nós usamos a expressão with input, isto é, passamos aqui esta informação, nós estamos a passar implicitamente para a disponibilidade do nosso formulário aqui uma função que se chama hold. O hold é isto que aqui está. Reparem, eu vou colocar aqui uma entrada de PHP com echo e vou colocar aqui no meu código hold, e o hold vai conter todos os campos que foram submetidos. Neste caso é o nome. E se eu quiser agora posso colocar aqui o apelido também. Se não vier informação nenhuma dentro do hold, não se preocupem, ele está preparado para não dar qualquer espécie de erro. Então significa que se eu agora regressar aqui e entrar dentro do meu espaço, reparem como já apareceu ali texto, porque ele já estava guardado no input. Então vamos aqui novamente entrar no index, está completamente vazio. Se eu agora preencher aqui João, mas não preencher nada em baixo, significa que o formulário vai gerar um erro, mas quando eu clicar em guardar, ele volta a recarregar e volta a apresentar ali os dados que eu tinha colocado. Se eu colocar aqui teste, mas não preencher o primeiro, reparem como acontece então o reencaminhamento, o redirecionamento, mas os dados permanecem no nosso formulário. E com certeza iremos ter a oportunidade de ver o que é que acontece, como é que nós fazemos isto para os restantes tipos de inputs que existem. Existem vários, os checkboxes, os radio buttons, os selects, etc. Bom, então, obviamente, se eu colocar aqui toda esta informação, o formulário está completamente preenchido. Bom, mas existe aqui um pormenor, é o seguinte. Quando eu faço guardar, eu não tenho qualquer espécie de erro. Eu queria que aparecesse aqui um erro. Bom, como é que nós fazemos essa circunstância? Aqui nós vamos ter que dar uma volta que a documentação também não explica de uma forma direta e que é o seguinte. Nós podemos ir agregando aqui a seguir ao redirect um conjunto de instruções adicionais. Ok? E uma delas chama-se with. E este with vai permitir enviar para além dos dados de input a mensagem que eu quiser. E ela vai ser guardada na sessão. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu quero passar o erro, porque aqui isto foi redirecionado, porque existe um erro. E este erro vai ser o quê? O this validator. E este valor que aqui está, ou esta informação que aqui está, faz parte do core do próprio controller. Então, ao passar o this validator, eu vou estar a associar à variável erro, que vai passar depois a estar disponível na sessão, existe agora neste momento na sessão, este erro vai conter todas as informações do validator, nomeadamente os erros. Então o que vai acontecer é o seguinte, quando o redirecionamento é feito para o index,
O que nós vamos ter que fazer é o seguinte: se eu quero apresentar os erros dentro da minha view, nós sabemos que temos que apresentar os erros aqui passando os dados, um data, que é um array associativo. Então eu vou perguntar o seguinte: if session has erro, okay? E portanto estou a falar aqui deste valor que é colocado na sessão através desta expressão. Isto é, eu estou a perguntar se na sessão existe uma coisa chamada erro. Então o que é que eu vou fazer aqui? Reparem, eu vou antes disto, vou colocar aqui o data igual a um array vazio. E agora vou dizer que se existir um erro, eu vou dizer que data de erro é igual a session erro. Ok? Então eu vou buscar os dados que estão na sessão e que me vão permitir enviar a mensagem ou as mensagens de erro para o interior da minha view. Bom, vamos ver como é que está neste momento esta situação. Eu vou aqui simplesmente refrescar aqui o formulário. Quando eu clicar aqui em guardar, não acontece rigorosamente nada, o que é expectável, porque eu apenas passei a informação, mas também não tenho nenhum erro. Então reparem, o que é que eu faço agora para apresentar este erro? Bom, eu vou ter que ir à view, verificar se veio ou não veio esta mensagem de erro. Então eu vou aqui à minha view e agora nós vamos escolher o espaço onde queremos apresentar. Vamos apresentar aqui por baixo. Vamos colocar aqui um bloco de PHP com um if. If is set erro, isto é, se foi definido ou foi passado para o interior da minha view a um erro, aqui vamos colocar o end if, o que é que eu vou fazer aqui? Vou apresentá-lo. E neste caso eu vou colocar aqui um parágrafo e vou puxar da execução de uma função que vem com o erro, que é o erro list errors. E esta função basicamente o que é que ela faz? Ela faz como output ou como apresentação uma lista de erros, uma unordered list, calculo eu. Bom, então é assim, se vier um conjunto de erros, elas vão ser listadas aqui da parte de baixo. Vamos verificar se é isso que acontece. Então eu vou aqui refrescar o meu formulário. Se eu colocar João e teste e carregar aqui, o formulário está ok, tudo tranquilo. Se eu simplesmente colocar João e clicar em guardar, reparem o que é que apareceu. The apelido field is required. Ora, esta mensagem é automaticamente gerada pelo CodeIgniter, mas nós podemos alterá-la, como iremos ter a ocasião de ver nos próximos vídeos, como fazer isso. Como é que nós podemos alterar, neste caso não se trata apenas de traduzir, mas sim alterar o texto que é gerado se existir um erro. E por conseguinte, se eu não preencher inclusive nenhum destes dados, reparem o que é que vai acontecer, o guardar vai-me dizer que tanto o nome field is required como o de apelido field is required. E existe uma mensagem de erro previamente concebida para cada um dos tipos de validações que o CodeIgniter tem. E neste caso, se nós olharmos aqui para esta tabela das regras, existem imensas validações. Nós não iremos cá falar delas de forma detalhada, obviamente, mas iremos dar aqui certamente exemplos de algumas delas, porque elas podem ser mais importantes. Neste caso, o required é muito interessante. Depois existe obviamente outras, se o texto é apenas de números, se é alfanumérico, se é só alfa, se tem valor decimal e portanto todas estas validações estão aqui identificadas, estão aqui também descritas quais são os fails que são apresentados ou quando é que elas são disparadas e nós iremos ter a ocasião no decorrer dos próximos vídeos de mostrar como é que nós podemos acrescentar mais validações aqui neste validate, como é que podemos também alterar o texto que depois é apresentado e, obviamente, que, sendo um bocadinho mais perspicazes, nós podemos simplesmente ignorar a lista de erros e perguntar se veio algum erro, nós apresentamos o seu formulário não está preenchido corretamente. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa deste género. Eu vou aqui comentar este código de PHP, simplesmente para não ser executado, e o que eu vou agora fazer aqui, ou aliás, eu vou aqui simplesmente eliminá-lo, eu posso dizer simplesmente aconteceu um erro, ok? Então reparem, eu sei que houve um erro que veio ali para o meu formulário, então reparem, cá está, aconteceu um erro. Portanto, nós podemos aqui, a partir daquele momento em que nós sabemos que houve um erro,
usar as mensagens que são enviadas pelo próprio CodeIgniter, criar as nossas próprias mensagens, iremos ver como, ou então simplesmente apresentar uma mensagem de erro genérica a dizer que o formulário não pode ser submetido com sucesso. E reparem que neste caso, se eu preencher ali os dados e clicar em guardar, aconteceu um erro, mas os campos do formulário continuam preenchidos corretamente.